eu sou Camila Amaro de Souza, arquiteta e urbanista, doutora em tecnologias ambientais pela UFMS, e eu venho hoje apresentar o artigo aprovado para o INSUS 2020, que é Sensoriamento Remoto aplicado à classificação de zonas climáticas locais, com coautoria de Eliane Guaraldo e Antônio Conceição Paranhos Filho. Essa pesquisa foi realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela tem como ponto de partida o uso de Local Climate Zones, é um estudo de Stewart 2011A e Stewart Yock 2012, ou seja, zonas climáticas locais, que surge como um método de ordenação da paisagem urbana a partir de classes e subclasses, cada uma com características e propriedades físicas e ligadas à radiação também. Ela vem no sentido de trazer um pouco mais de nível de detalhamento para esses estudos intraurbanos e comparando também com zona rural. Cada zona recebe uma denominação, uma sigla, foram feitas essas fichas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e elas vão revelar, então, uma maneira de classificar essa paisagem dos ambientes climáticos intraurbanos, aferindo essa variação de temperatura entre cada zona climática local e entre a zona climática local e o entorno rural também. De acordo com o autor, o esqueleto desse sistema tem como apoio dados coletados e dados de observação. Isso foi feito aqui para a nossa cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Além disso, ele relaciona números, nomenclaturas para cada uma dessas zonas climáticas locais. Ele relaciona a questão local pela escala de análise, climática devido às propriedades físicas e ligadas à radiação, e zonal, pela sua distribuição espacial. Então, foram realizadas essas seleções de critérios, no caso do modelo de zonas climáticas locais que se encaixasse mais na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adotou-se, então, essas LCZs como ponto de partida. Foram coletados pelo menos 5 amostras das zonas climáticas locais detectadas no perímetro urbano e no entorno. Isso para cada uma dessas zonas pré-definidas pelo autor. As coletas foram realizadas a partir de elaboração de polígonos no Google Earth Pro. Estes foram, então, exportados em formato KML e utilizados para o processamento de mapa no software QGIS, na versão 7.0, a partir do passo a passo da plataforma online que chama Vudapt. É uma plataforma online justamente para autores do mundo todo fazerem esse processamento. As classes selecionadas a partir das modelagens foram, como a gente pode ver aqui no mapa, a número 2, que é compacta de média elevação, a número 3, que é chamada compacta de baixa elevação, a número 4, que é aberta de alta elevação, a número 6, aberta de baixa elevação, a número 8, grandes construções de baixa elevação, número 9, construção esparsa. A gente ainda tem as letras que se relacionam a elementos de paisagem, como a letra A, que é vegetação arbórea densa, a B, vegetação arbórea esparsa, a D de dado é vegetação rasteira, E é pavimentação asfáltica, rocha exposta, F é solo exposto ou areia. Então, nessa região central aqui do mapa, a gente consegue observar mais a área central do perímetro urbano de Campo Grande e esse buffer de 20 quilômetros, que é todo o entorno rural que a gente também analisou para fazer o processamento da imagem. A principal incerteza é a classificação incorreta de áreas de vegetação arbórea, esparsa ou vegetação rasteira na zona rural, que são classificadas como LCZ9, construção esparsa, erroneamente. Mesmo com a alteração das áreas de treinamento, o problema persistiu. Ferreira et al. 2016 discutem esse erro, sugerindo que a quantidade de pavimentos nas margens dos rios, bem como os altos níveis de poluição, poderiam ser a causa dos erros de classificação. A correção manual dessas áreas foi até cogitada, porém as dimensões do pixel de resolução das imagens é de 100 metros. Então, a gente deveria ir alterando para a classe de vegetação arbórea esparsa ou vegetação rasteira, a depender do percentual de participação desse pixel na imagem.
esse processo poderia ser feito visualmente, demandaria um elevado tempo de processamento, assim impactando apenas na temperatura superficial e temperatura do ar nessas zonas rurais que não foram coletadas para amostragem. Nos locais onde a gente teve a coleta por amostragem, as imagens foram classificadas corretamente. Então, aqui a gente consegue perceber que teve essa incerteza. Aqui nós conseguimos visualizar que o entorno da área considerada LCZA, né, então essa região aqui é vegetação densa, o entorno ele ficou corretamente classificado como vegetação arbórea esparsa e vegetação rasteira, havendo apenas alguns equívocos relacionados à construção esparsa. Nessa imagem, verifica-se a classificação de alguns eixos viários, como LCZ2, que seria compacta de baixa elevação, ao invés de entrar como rocha ou pavimentação asfáltica, e LCZ8 também, que seriam grandes construções de baixa elevação. Então, essa grande quantidade de áreas pavimentadas existentes nas zonas tipo 8, possivelmente explica essa classificação equivocada de algumas grandes avenidas. Então, a gente consegue ver aqui uma avenida, que é a Guri Marques, né, e aqui esse erro que foi detectado. Além desses mapas e imagens mais aproximadas, tanto do entorno rural como da área urbana, foram geradas fichas técnicas de cada uma dessas zonas climáticas locais detectadas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é mostrado aqui no slide, cada ficha tem uma sigla, a nomenclatura, a definição, ilustrações e as propriedades encontradas nessa zona climática local. Foram feitas coletas com amostragem de temperatura e umidade relativa do ar a partir de sensores, data loggers, também nessas regiões, de acordo com metodologia que está toda na íntegra na tese de doutorado de 2019, finalizada em dezembro de 2019. Como conclusão, nós temos que, no que diz respeito às modificações térmicas e formação de ilhas de calor urbanas, essa simplificação dos métodos que vem ocorrendo desde os anos 50 acaba camuflando essas condições climáticas das cidades, principalmente por a gente ter estações meteorológicas muito afastadas, às vezes apenas na zona onde tem um aeroporto ou nas zonas limites. E essa estratégia que a gente adotou nessa pesquisa mostra como que a gente pode identificar e caracterizar essas zonas climáticas distintas dentro da cidade e compará-las com as zonas rurais. É possível perceber também que a pesquisa ela trata dessa questão de conforto térmico e saúde para a população, trazendo então esse auxílio para caracterizar a distribuição também das ilhas de calor urbanas e auxiliar no planejamento urbano e ambiental da cidade. Essas são as referências utilizadas. Aqui também as referências. Ficam aqui os contatos e as nossas referências da UFMS e da minha empresa Ateliê de Conforto Ambiental. Muito obrigada!